Opa, e aí pessoal, beleza? Hoje a gente vai resolver esse exercício do BIR, do capítulo 4, exercício 105. Ele diz que uma viga de 2,4 metros é sustentada por uma junta esférica. Essa informação da junta esférica nos diz que ela tem limitações de movimento, restrições de movimento linear nos três eixos e nenhuma restrição de rotação, ou seja, de momento nos três eixos. Essa informação já nos diz que a gente vai ter uma reação em C desse jeito aqui, componente em X também, e uma restrição em Z, que CY, CZ e CX. E ela também é sustentada por cabos AD e AE, que vão ter tensões ao longo deles. Aqui é o cabo de tração AD e aqui em verde o cabo de tração AE. Bom, feito o diagrama de corpo livre, a primeira coisa que a gente precisa fazer é decompor a tração desses cabos em componentes em X, Y e Z, uma vez que essas forças estão inclinadas dentro do espaço tridimensional. Então, para que a gente consiga decompor, a gente primeiro precisa calcular o vetor unitário destes cabos. Então, o vetor unitário do cabo AD vai ser igual. Aqui a gente pode fazer pela subtração de pontos, né? D menos A, ou só olhar pela imagem aqui. Como esse ponto A está em cima do eixo Z, eu consigo ver claramente que ele está caminhando negativamente no eixo X 0,8 metros. Então aqui 0,8 metros na direção I. O vetor unitário I é o vetor unitário que dá a direção no eixo X. Agora eu consigo observar também aqui que ele está subindo 0,6 metros, 0,6 na direção J. E eu consigo observar também que ele está regredindo no eixo Z uma distância de 2,4 metros. Vetor unitário K. Assim, para definir o vetor unitário, eu vou dividir pelo módulo desse vetor, que vai ser a soma de todas essas componentes do vetor diretor elevadas ao quadrado, a raiz quadrada delas, né? Então, vou calcular aqui. E obtivemos um valor de 2,6. Assim, eu consigo definir o vetor unitário, que vai ser 0,308 na direção I, mais 0,231 na direção J, menos 0,923 na direção K. Assim, a gente obtém a decomposição de TAD, que vai ser simplesmente multiplicar o módulo de TAD por esse vetor unitário. Mas a gente ainda não sabe o módulo de TAD, então a gente apenas deixa, por enquanto, as componentes em função desse módulo. Bom, após concluir o cálculo de TAD e deixá-los as suas componentes em função do módulo, a gente vai fazer a mesma coisa para a tração AE, calculando o seu vetor unitário, AE. Da mesma maneira, você pode calcular, se você estiver com dúvida, pela subtração dos pontos, né? Primeiramente, o vetor diretor. Mas como eu estou conseguindo visualizar aqui, eu consigo ver que ele está do ponto A para o E, caminhando 0,8 metros em I positivamente. Da mesma forma, eu consigo ver que anda 1,2 metros em J positivamente. E da mesma maneira que o outro está caminhando 2,4 metros negativos em Z. Dividindo pelo módulo, nós temos um módulo de 2,8. Assim, nós conseguimos definir o vetor unitário como sendo 0,286 em I mais 0,429 em J
menos 0,857 em K. Da mesma maneira que o outro, a gente vai definir as componentes do vetor TAE, multiplicando o seu módulo pelo vetor unitário, que a gente acabou de calcular. Da mesma maneira, como não temos ainda o valor do módulo dessa tração, a gente vai deixar as componentes em termos dela. Bom, agora com essas duas forças decompostas, a gente pode começar a analisar a parte estática do problema com o somatório de momentos em torno do ponto C. A gente poderia ter escolhido em torno do ponto A ou fazer outras análises para começar a eliminar incógnitas, mas eu escolhi essa por ter 3 reações de apoio ali em 3 eixos e vamos ver o que a gente consegue tirar com o cálculo desses momentos. Então, a gente vai começar a analisar os somatórios do momento em torno do ponto C pelas condições da estática. A gente sabe que essa somatória tem que ser igual a zero. Então vamos lá. Primeiro, as 3 reações em C obviamente não vão entrar, porque elas estão apontando para C. Logo, elas não geram momento em torno desse ponto. Com relação às componentes da tração, a gente consegue observar que a componente em Z não vai gerar momento, uma vez que a linha de ação dela passa pelo ponto C. Ou seja, o cálculo do momento vai só envolver as componentes x e y das forças. Então, começando com a tração AD, a gente sabe que o momento vai ser dado pela multiplicação do vetor distância do ponto C até o início do ponto da aplicação da força, ou seja, o ponto C está na origem e está distante 2,4 metros na direção K do ponto A. O ponto A é a origem das forças. Então a gente vai ter o seguinte. Primeiro, para o cabo de tração AD, a gente vai ter seu momento definido por 2,4 na direção K, que é o vetor unitário do eixo Z. Vetor, suas componentes, que são agora o próximo vetor. Mesma coisa, esses dois vetores estão posicionados com a origem das forças sendo o mesmo ponto. Então vai continuar sendo 2,4K multiplicado por 0,286 TAE mais 0,429 TAE na direção J. Aqui faltou a direção I, né? Ainda a gente tem outra força que gera momento, que é essa aqui, na direção J negativa. E aqui a gente consegue ver que já não é mais 2,4, ela está distante 1,2 na direção K do eixo do ponto C. Então vamos lá, 1,2K chapéu, vetor menos 3,6 na direção J. Aqui tem um vetor, esqueci de colocar. Isso tudo tem que ser igual a zero. Agora você pode fazer os cálculos dessa multiplicação vetorial por determinante, mas eu prefiro fazer quando é somatório de momentos assim, de um jeito mais rápido, que você tem que lembrar dessa regrinha aqui, ó, que a multiplicação vetorial de I por J dá K, a mesma coisa de J por K dá I, e de K por I dá J. Se ela aparecer na ordem inversa, por isso que a ordem importa muito quando você está calculando o momento em 3D, você vai ter esse mesmo resultado, só que negativo. Ou seja, J vetor I é menos K. K vetor J é menos I. E assim sucessivamente. Se você lembrar disso aqui, você consegue apenas aplicar a distributiva e realizar os cálculos. Vamos para a prática para entender. Aqui eu tenho 2,4K vetor menos 0,308 TADI. No caso, 2,4 multiplicado por um número negativo daria negativo. Aqui a gente tem K vezes I, que vai dar J positivo, então esse sinal não inverte. Esse sinal de um produto feito normalmente vai continuar sendo negativo. Então a multiplicação desse número por esse vai resultar em 0,74 negativo, TAD, K vetor I é J, então J. Agora a gente vai para o próximo termo.
K vetor J. 2,4 vezes 0,231 normalmente daria um número positivo, porque são dois números positivos se multiplicando. No entanto, como a gente tem K vetor J, ele é o inverso de J vetor K, que daria I, então ele vai inverter o sinal. Ou seja, menos 0,054 TAD I. Analogamente, com essa mesma regra, eu vou terminar, multiplicar o restante. Bom, prosseguindo, após calcular, a gente pode agrupar aqui quem se trata do vetor unitário I, que seria menos 0,554 TAD, menos 1,03 TAE, mais 4,32. Tudo isso é um momento no eixo I, mas agrupamos tudo que envolve J. Menos 0,74 TAD J, mais 0,686 TAD. Aquele J não precisava ter colocado, né? Agora a gente tem duas equações que tem que ser igual a zero. Com isso, a gente pode tratar essas duas equações que a gente tem como um sistema de equações e a gente consegue isolar uma das incógnitas. Vamos pegar essa em J, essa equação em J, 0,74 TAD mais 0,686 TAE, né? Aqui está errado. TAE igual a zero. A gente pode isolar qualquer uma das duas. Eu vou isolar TAD, então a gente vai ter que TAD vai ser igual a 0,686 TAE dividido por 0,74, ou seja, isso é igual a 0,927 TAE. Com isso, a gente consegue substituir esse resultado na equação do momento em torno do eixo I. E assim a gente vai descobrir a tração AE. Então vamos continuar. Pegando essa primeira equação, menos 0,0554 TAD menos 1,03 TAE mais 4,32, isso tem que ser igual a zero. Multiplicando, substituindo TAD, essa relação que a gente encontrou, a gente vai ter menos 0,513 TAE menos 1,03 TAE mais 4,32 igual a zero. Fazendo os cálculos aqui, a gente vai chegar num resultado que TAE vai ser igual a 2,8 kN. Agora a gente consegue definir a tração AD pela relação que tem ali, basta multiplicar por esse resultado que a gente achou e a gente vai chegar num resultado de 2,6 kN. Bom, feita a primeira parte do exercício, agora para achar as componentes da reação em C, basta a gente usar as condições de equilíbrio de somatório de forças em cada eixo igual a zero, uma vez que a gente tem a força em todos os eixos. Vamos começar pela componente em X. Então a gente tem que somatório de forças no eixo X tem que ser igual a zero. As forças em X são menos 0,308 vezes a tração AD, né? Que é as componentes que a gente achou lá no comecinho para o cabo, menos 0,308 vezes 2,6. A próxima é do cabo AE. A gente vai ter um valor positivo, 0,286 vezes 2,8. Mais Cx, que é a componente X da reação. E essas são as forças que a gente tem atuando no eixo X. Esse somatório deve ser igual a zero. Assim, a gente vai ter que a componente em X vai ser igual a zero. Agora, a somatória de forças no eixo Y
é igual a zero, a gente vai ter CY menos 3,6 mais 0,6 mais 1,2. Com isso, a gente vai ter que CY vai ser igual a 1,8 kN. Agora, para finalizar, condição de equilíbrio somatório de forças no eixo Z é igual a zero. Temos que CZ menos 2,4 menos 2,4 vai ser igual a zero. Então, a gente tem que CZ é igual a 4,8 kN. Assim, conseguimos definir o C, a reação em C em componentes, e a gente vai ter simplesmente 1,8 kN na direção J somados com 4,8 kN na direção K, sem componentes em X, porque deu zero aqui. Então esse foi o vídeo, galera. A gente consegue observar que a resolução de exercícios de estática em 3 dimensões é muito mais trabalhoso, mas acaba que não muda muita coisa sobre os mecanismos de interpretação. E caso tenha ficado alguma dúvida, eu peço que vocês deixem aí nos comentários e eu vou tentar responder da melhor forma possível. E se tiver alguma sugestão, também estou aberto a ouvi-las. É isso e até a próxima. Falou!